Oi pessoal, bom dia. A gente está começando mais uma live hoje. A gente vai conversar sobre smart contracts, blockchain e resolução de disputas. O nosso convidado de hoje é o professor Rafael Nasser. Ele é mestre e doutor em ciência da computação pela PUC-Rio. Ele coordena vários projetos de transformação digital, é coordenador também da pós de transformação digital da PUC-Rio. Ele vai dividir, compartilhar um pouco dos projetos de inovação que ele tem feito junto à PUC, alguns envolvendo o mercado, tem alguns projetos com o Ministério Público do Rio de Janeiro, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, com a Petrobras. Ele vai compartilhar esses projetos de inovação e também as iniciativas e as pesquisas dele envolvendo smart contracts, blockchain e resolução de disputas. O professor Rafael já está pedindo para entrar e a gente já vai começar. Tô vendo que Júlia entrou, Lorena, Andressa. Oi, professor Rafael, obrigado por Tudo aceitar bem, esse Juliana? convite. Plena terça-feira às 11. Vai ser Prazer um é meu. prazer recebê-lo. Prazer é meu. Me escuta Eu, direitinho? claro, perfeito. Eu estava, antes de você entrar, eu estava anunciando um pouco o nosso tema, né, falando um pouco sobre o seu currículo para quem já tinha entrado. Vou repetir agora, né, o professor Rafael, ele é mestre e doutor em ciência da computação e o maior interesse das pesquisas envolvendo o professor Rafael e os meus seguidores e os meus alunos aqui é porque o professor Rafael ele tem várias pesquisas e vários projetos envolvendo inovação tecnológica e algumas ligadas ao direito. Tanto que ele é coordenador também do Legalité, não sei se é assim que pronuncia, Legalité, Perfeito. que é o Exatamente. Núcleo de Direito e Tecnologia da PUC-Rio. E tem alguns projetos de inovação também envolvendo o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o Ministério Público do Rio de Janeiro, a Petrobras, e outros envolvendo também o mercado. Também é o professor, ele também é coordenador da pós em transformação digital da PUC-Rio e co-founder do ECOA, que é uma iniciativa de inovação mais ampla, né? não vinculada ao direito. O Perfeito. convite hoje foi para a gente conversar sobre smart contracts, a relação disso com blockchain e também uma coisa que interessa muito para a gente aqui dentro do processo civil é esse contrato, muitas vezes, ele tem uma parte ativa, que se refere às questões de direito civil, no acordo de vontades relativo ao direito material, mas ele tem uma parte passiva, né, que normalmente vem ao final do contrato, que é quando surge um conflito em relação à primeira parte, a parte ativa. E quando a gente fala de um contrato inteligente, a gente está falando de um contrato que é operacionalizável, ele é automatizado. E como é que faz quando a gente tem um conflito? Mas vamos começar do começo, eu até já adiantei aqui para o professor Rafael, que o Uhum. tema ainda é muito recente, é muito novo e muito desconhecido ainda dentro do direito. Eu queria saber um pouquinho, professor, o que é o smart contract, o que ele promete aí no âmbito do direito mais para frente? Que legal. Assim, primeiro, prazer estar dialogando. Eu sempre tenho muito essa bandeira dentro da PUC e, obviamente, também para fora da troca de conhecimento entre as áreas, né? Eu acho que isso é super importante para a gente, de fato, inovar, né? Às vezes a gente fica muito preso ali na nossa zona de conhecimento, na nossa zona de conforto, e quando a gente pode promover essa natureza de diálogo, eu acho que sempre é rico, sempre a gente acaba aprendendo. É um prazer aí estar com vocês hoje, poder contribuir um pouquinho e ser provocado, né? Então, super aberto aí também para trazer questões para a gente pensar juntos. Mas endereçando a questão preliminar, né? O que é o contrato inteligente, né? E aí eu sempre dou um passo bem atrás, volto ali para 94, 95, quando um cara que era um criptógrafo, também muito interessado no ambiente jurídico, começou a conceituar essa ideia, né? O que essa ideia tenta trazer? Se a gente, em vez de a gente escrever esse acordo de vontade, esse contrato, usando a linguagem natural, que é o nosso português, o nosso inglês, e consequentemente a gente sabe muito bem na nossa conversa do dia a dia, na nossa comunicação, ela é muito sujeita a interpretações, a falhas de comunicação, mas se em vez de a gente usar isso, a gente usar uma linguagem de computação, o que ela tem de diferente da linguagem natural? Ela é feita para um computador entender, né? E aí, muito diferente do que a gente imagina hoje de um computador, o bicho é burro, o bicho não sabe fazer nada a não ser o que ele é instruído para fazer, né? Então, o que a gente tem que ser muito claro quando a gente lida com o computador? A gente tem que dar uma instrução muito exata, a gente tem que ser muito claro, ele não tem espaço para interpretar, porque se ele tiver que interpretar, ele vai parar e vai dizer, não sei o que fazer, erro, me diz o que você quer de fato que eu faça. Então, ao falar de um contrato inteligente, o primeiro aspecto que é muito importante é a gente ter que se policiar para escrever algo extremamente objetivo, algo que é escrito para um computador ser capaz de executar exatamente o que está ali.
sem espaço nenhum para interpretação, para múltiplas interpretações, que é até pior. Então, essa é a primeira característica. A segunda é que, por ser algo já nativamente digital, ele é pensado para estar hospedado nesse ambiente digital. E esse ambiente digital, a gente pode imaginar um software, a gente pode imaginar um hardware, que ao ter esse contrato ali dentro, ou seja, esse código de computador ali dentro, ele pode resguardar o cumprimento daquelas condições que estão ali estabelecidas. Então ele não é só uma questão de eliminar a ambiguidade, mas é contar com esse meio tecnológico para fazer com que está ali escrito, e aí pode ser uma promessa, pode ser uma obrigação contraída, ele seja executado da forma exatamente com que foi planejado inicialmente. Isso já é, eu diria assim, disruptivo se a gente pensar no ambiente do direito, né? Quando a gente não discute como interpretar o que está ali escrito em português, ali, quando a gente vai ler aquela cláusula com múltiplas interpretações possíveis, há quem diga que o direito é a arte de interpretações do que está escrito, né? Então, acho que a principal mensagem sobre o contrato inteligente na sua concepção original é: vamos fazer algo mais inteligente do que escrever esse contrato na época lá em papel, e aí por isso o termo inteligente, não no sentido de haver uma inteligência no próprio instrumento, mas o uso do instrumento ele é mais inteligente do ponto de vista como escolha da sociedade, para que ele possa eliminar a ambiguidade e ter um enforcement, né? ter a garantia do ambiente, seja ele tecnológico, um software, um hardware, de que aquilo que está estabelecido vai ser cumprido exatamente como foi prometido. Essa é a ideia mais basilar ali do contrato inteligente e que, como a gente colocou, é de 94 a 95, mas que vem explodir agora para a conexão disso com esse ambiente todo da blockchain. Você colocou uma questão que eu acho bem interessante, porque a gente tem falado muito hoje no processo e no direito de uma forma geral sobre visual law. E o visual law que eu gosto de falar, ele está muito mais ligado com a ciência da computação do que com a linguagem propriamente dita. A ciência da computação, eles dividem, né? O legal representation, que são as ontologias, que é a lógica que informa o código computacional, e a visualização, legal visualization. Como que eu vou fazer com o design para que essa interface fique intuitiva para o usuário que vai entrar em contato com esse código? Porque o usuário não vai entender o código. Vários autores da ciência têm feito essa correspondência entre transformar a lógica da norma, em formalizar a linguagem da norma, para transpor ela para o código e do código transpor para o ser humano, que é o design centrado no ser humano. Então, a gente tem tanta representação normativa, formal, lógica, e do outro lado, a visualização que se atrela a essa lógica. Então, a visualização ela não chega a ser caótica, não científica. Ela é científica porque ela está atrelada a uma lógica computacional que é objetiva, que é binária, que é feita para o computador compreender. E esse smart contract, ele está ligado a alguma tecnologia, porque a gente ouve muito falar sobre smart contract ligado com blockchain. E eu vi um TED seu sobre isso, em que você falou sobre verdade, do consenso. blockchain como verdade como consenso. E isso é muito interessante no âmbito do direito, porque a gente também tem estudado o conceito de verdade. Então, se você pudesse fazer essa relação entre smart contract e blockchain, e o que é essa verdade por consenso? Perfeito. Então ali, o conceito de contrato inteligente já existia, e aí em 2008 a gente começa a ter uma segunda discussão, que é a mudança dessas relações de confiança na sociedade, né? Eu gosto muito de uma frase aí, se não me engano, falada pela CEO do Wikipedia, que diz que a confiança é a engrenagem invisível que move a sociedade, né? E aí a gente está nesse momento em que a confiança é cada vez mais difícil entre pessoas, principalmente quando a gente se relaciona com o digital, né? Você não sabe nem quem está do outro lado. Às vezes você está vendo a foto da pessoa e quem está falando contigo nem é a pessoa que está na foto. Então a gente está num momento ali de desconstrução um pouco do nosso conforto em relação à confiança. E sem dúvida nenhuma, auge ali de 2008, crise financeira, problema das hipotecas nos Estados Unidos, existiu uma quebra de confiança, um ceticismo em relação à confiança também no âmbito das instituições, né? Então a tecnologia de blockchain ela vem endereçar essa questão, né? Como é que eu posso construir um ambiente em que eu sei que confiar plenamente é um requisito que eu não posso mais contar. A gente está cada vez mais exposto a uma relação que envolve alguma natureza de desconfiança. Então, a tecnologia de blockchain ela nasce para tentar criar um ambiente que a tecnologia é o depositário da minha confiança. Eu paro de tentar achar pessoas que eu vou confiar, por isso lidarei com elas, ou instituições em que eu posso confiar, por isso eu operarei naquele ambiente regulado para aquela instituição,
e começa a procurar o quê? Um ambiente em que a tecnologia ela vai orquestrar essa confiança. E aí talvez o elemento mais básico de confiança seja entender o que é verdade e o que não é verdade, né? Por isso que eu gosto muito de brincar com essa ideia, né? Se a gente parar para pensar o que é verdade. Verdade é o que a maioria entende que é verdadeiro. Então, como é que eu consigo trazer tecnologia para a definição dessa verdade? Como é que eu consigo não só chegar a um consenso aqui orquestrado por perguntando o que um acha que o outro acha, ou um senso comum, mas, na verdade, ter um processo muito ágil, muito eficiente, que possa ocorrer de forma transparente até aos usuários, que vai gerar esse consenso, que vai gerar essa definição de que isso aqui está correto porque a maioria acha que está correto. Isso aqui é o dado que foi registrado porque a maioria garante que é o dado. Então, a tecnologia de blockchain ela surge de forma bem quebra de paradigma e pontual para mudar essa relação de confiança. Com o primeiro caso de uso, que todo mundo conhece aqui, dispensa apresentações, que foi ter o primeiro dinheiro eletrônico sem existir um banco, uma entidade centralizada, dado que eu não posso confiar em nenhuma entidade central. Então, como é que eu posso ter essa moeda eletrônica, que os registros vão estar distribuídos em vários lugares, e para eu saber se a pessoa tem aquele saldo ou não, eu dependo de entender qual é a verdade, ela tem ou não tem. E aí, esse consenso é estabelecido sobre essa verdade básica, existir ou não existir um saldo, para que eu possa receber esse dinheiro sem ter o risco de daqui a pouco descobrir que esse mesmo dinheiro foi transferido também para outra pessoa, e aí eu tenho uma transferência ali fraudulenta. Então, o básico da tecnologia de blockchain é a gente desconstruir essa forma de relação de confiança, passando a entender que a verdade sobre as informações, ou a verdade sobre a validação das ações, ela vai acontecer de forma consensuada. E isso como é que se conecta com a ideia dos contratos inteligentes? A gente usa esse ambiente, que é capaz, através desse consenso, estabelecer se aquela informação é verdadeira ou não, ou estabelecer se aquela regra ela foi cumprida como combinado ou não. Eu posso agora adicionar a possibilidade de pegar aquela regra escrita em código de computador e depositar nesse ambiente. E aí, quando a gente junta esses dois mundos, eu tenho a regra escrita sem espaço para ambiguidade, que pode ser interpretada por uma máquina, porque não tem nenhuma subjetividade. Ao mesmo tempo, essa regra ela pode ter as promessas e as ações que são subsequentes a uma determinada condição que está ali prometida acontecer, elas serem depositadas dentro desse ambiente computacional, esse software/hardware, que é a blockchain, que vai garantir o quê? Que uma vez que a condição ali de start de determinada execução aconteceu, a promessa que está ali estabelecida ela vai ser executada, porque quem vai executar vai ser esse conjunto de máquinas que vai falar, olha, só vou aceitar ter a versão que é verdadeira, que a execução é correta, é válida desse contrato, se ela fizer o que está escrito aqui. Se ela fizer, eu vou dizer que não está correto. E se a maioria diz que não está correto, a ação não é feita, consequentemente não é executada. Se a ação está correta, a maioria vai dizer, ok, a nova verdade agora sobre essa informação é essa, porque eu concordo que essa regra foi executada como ela estava programada. Então a gente tem aí uma ideia que estava no campo conceitual, de escrever com código de computador, de estar depositado no ambiente, software, hardware, ser materializada com um ambiente que existe. Então, como é que eu conecto essa ferramenta, essa tecnologia que é o blockchain, que estava sendo usada só para transferência de dinheiro, agora para garantir e depositar qualquer natureza de informação, que pode me ter valor ou não, e garantir que regras que estão permeando aquela relação vão ser validadas por esse ambiente tecnológico, garantindo assim que eu não preciso confiar uma pessoa na outra para garantir que a regra vai ser cumprida. A regra será cumprida porque a verdade só vai ser estabelecida sobre a validação daquelas regras. Esse consenso, na realidade, não é o consenso das pessoas, da palavra da pessoa. É o consenso pelo código hash, porque esse código hash está descentralizado e é público. Então, na medida em que ele se repete, porque os blocos estão encadeados, eu não tenho dúvida de que houve alteração na cadeia. Seria isso? Isso, adoro essas provocações. Adoro assim, palavra das pessoas. Então, hoje a nossa palavra está lá no WhatsApp, né? A gente está manifestando vontade pelo WhatsApp. Então, assim, de certa forma, quando a gente participa de uma rede de blockchain, de alguma forma, se eu estou participando dessa rede, eu tenho alguém ali me representando. É o meu computador com a plataforma instalada. Vou usar o exemplo mais simplista aqui, que é o Bitcoin, né? Então, eu peguei lá o software do Bitcoin, que é um software aberto, instalo lá num determinado equipamento, num hardware, e começo a fazer parte dessa rede. Então, o que significa fazer parte dessa rede? Ouvir o que está acontecendo, analisar o que está acontecendo frente a esse código que eu baixei e dizendo, está ok, não está ok, de acordo com as regras que foram estabelecidas. Eu vou ser mais um dando minha palavra ou manifestando minha interpretação junto a todos os outros que também estão ali interpretando. E assim vai se decidindo o que deve ser aceito por esses participantes e o que não vai ser aceito. O que está dentro desse código, você deu aqui um exemplo de algumas complexidades. Poxa, vamos organizar essas informações em blocos.
Cada bloco vai ter ali um conjunto de informações registradas, né, ou registros, se você preferir, e vamos, para facilitar essa conferência, vamos criar uma conta matemática que vai me representar a íntegra daquela informação, o hash que você falou. Então eu não preciso ficar olhando item a item ali para conferir se a informação está íntegra. Eu basta olhar se o hash é o mesmo. Perfeito. 2, poxa, eu vou botar minha máquina, eu vou acordar, eu vou gastar dinheiro, colocar equipamento, ter trabalho, manter esse equipamento, em troca de quê? De algum modelo de sustentação econômica, né? Eu tenho que ter alguma vantagem para estar gastando ali minha energia de o meu computador estar na tomada, de ter manutenção daquele hardware. Então, existem algumas lógicas para manter esses mecanismos funcionando. Então, você citou aqui o exemplo do hash que vai ser gerado, é o hash da prova de conceito, né? Que é o algoritmo que roda, por exemplo, no ambiente do Bitcoin e outras redes de blockchain, em que você, na verdade, simplesmente concorre para ver quem é o primeiro a fazer a conta. Então, o primeiro a fazer a conta válida recebe o ok dos demais. E, consequentemente, ele tem um prêmio por ter sido o primeiro. Então, gera uma certa concorrência de todo mundo tentando ali ser o primeiro. E aí, não fui o primeiro, ok, vou validar o dele para tentar ser o primeiro na próxima vez. Então, é uma lógica ali, de uma economia por trás dessa blockchain, como é que ela se sustenta, dando aí de exemplo a blockchain do Bitcoin, né? Porque alguém hoje está guardando lá uma cópia, está dizendo se está certo ou está errado. Qual é o interesse? O interesse é tentar ser o primeiro para ganhar esse prêmio ali por ter sido o primeiro a validar e fazer a conta necessária. Você falou também uma coisa muito interessante, que você falou sobre a linguagem que é colocada nesse contrato inteligente. E que essa linguagem precisa ser repensada, que essa linguagem tem que ser sem ambiguidade e objetiva. Não necessariamente, e isso é uma confusão comum que tem no direito principalmente, são as pessoas acreditarem que essa linguagem ela precisa ser simples. A linguagem ela pode ser, se você tem um campo técnico que é complexo, a linguagem ela vai ser complexa. Só que o conhecimento ele está formalizado de forma lógica, porque o que o computador entende é lógica, não a linguagem em si. Uhum. Quando você entra em sala de aula, porque eu sei, a gente já conversou antes, eu sei que você entra em sala de aula, eu sei que você dá aula de programação de smart contracts para os alunos da graduação em Direito na PUC. Sim, né? Perfeito. Como que é essa primeira fase em que você explica para esses alunos como deve ser essa linguagem, né? Como traduzir essa linguagem, que é a linguagem normativa, que é a norma jurídica, para uma linguagem sem ambiguidade, objetiva, que é a linguagem que é entendida pela máquina. O que muda isso dentro da nossa teoria de redação, de prática jurídica? Não, primeiro, assim, tem vários aspectos super felizes e facilitadores. O primeiro, eu sempre brinco, assim, o profissional do direito é um profissional muito preparado para pensar de forma lógica. Se a gente fosse para outras áreas de conhecimento, eu tenho certeza que não seria tão treinado para entender as causas e consequências das ações. Então, isso ajuda muito quando a gente fala de pensar de forma lógica para um profissional que está ali ou estudando na graduação ou já tem uma expertise e exercer a prática. É um ambiente de facilitação, porque é muito claro, né? Se tem uma determinada obrigação, será cumprido determinada ação que vai ser a consequência daquela obrigação. Então já se pensa assim, só que se pensa assim verbalizando no nosso querido português aqui na maioria dos casos. E o legal também, outro facilitador muito interessante, é quando a gente fala de programar contrato inteligente, a linguagem de programação utilizada é uma linguagem que a gente chama muito de alto nível, né? Se a gente imaginar que tá lá embaixo está a máquina, aqui em cima está o ser humano, uma linguagem de alto nível é muito próxima da linguagem natural do ser humano. Então não chega a ser algo que você vai ter que ali decorar bits e bytes, ou zeros ou um, ou comandos ali que são quase um dialeto ali que você tem que entender. Então não é uma programação tão baixo nível, tão perto ali da máquina, é uma programação quase com uma fala humana, né? Então a gente brinca aqui falando em português, mas C é C, você só vai traduzir, porque a maioria das linguagens são em inglês, você vai usar lá if, determinado dia é maior do que a data prevista, então multa, soma lá tanto valor, vezes o valor. Então assim, de certa forma tem ali um gap de se acostumar com essa nova realidade, mas tem dois facilitadores muito grandes, é uma linguagem muito próxima do ser humano, e dois, o raciocínio lógico que já está na cabeça do profissional do direito, ele é muito próximo do que a gente vai realizar ali. Mas aí vem o grande desafio, eu brinco, eu tenho um videozinho que eu adoro, que é o videozinho do desafio da instrução exata, né? Você falar alguém para fazer alguma coisa é muito difícil. Não precisa nem usar a linguagem de programação. Me dá 5 instruções em português para eu executar uma tarefa, você vai ver que divertido as pessoas fazem totalmente diferente do que você imaginou. Então, lidar com essa eliminação da subjetividade natural da linguagem humana ali do português é um aprendizado.
O computador, se você não bota uma vírgula, ele não vai fazer nada, porque ele vai dizer, tem um erro aqui. E você tem que botar o diabo da vírgula ali que está previsto. Então, esse choque, ele é interessante, mas ele é um choque que eu considero muito facilitado frente a outros desafios. Eu já ensinei programação em outros cenários e com outros desafios. Eu acho que trazer exemplos do campo do direito, que já é um exemplo estruturado, já é um exemplo lógico, e aí, obviamente, eu estou falando de situações em que não é um cenário totalmente subjetivo e interpretativo. É um cenário, de certa forma, que ele é bem controlado e você entende quais são as relações ali de causa e efeito que tem que acontecer dentro daquela previsão contratual, né? Você trazer isso para uma linguagem de programação, cara, flui de forma muito natural e fomenta discussões assim muito ricas, que você olha e fala, caramba, eu escreveria isso, deixaria ambíguo e não tinha percebido. Quando eu tento colocar isso para o computador fazer, salta aos meus olhos de que, cara, não está tão explicado assim, não é tão claro assim. Eu tô rindo porque você falou que viu um vídeo. Eu acho que eu vi o mesmo vídeo que você. É um pai instruindo a filha a fazer É um esse, sanduíche de clássico. pasta de amendoim. Clássico, E esse ele tinha que mesmo. receber instruções. Aí ele fala assim, a filha instruindo, pai, bota a pasta de amendoim no pão. Aí ele pega o pote de pasta de amendoim e bota em cima do ponto. Tá aí, minha filha, o seu sanduíche. Não foi essa instrução que você me deu? Exatamente. E, ela vai tendo. O vídeo, sabe, são uns 10 minutos de vídeo, ela vai Hilário, tentando hilário. dar instruções, até que ao final ela consegue dar as instruções perfeitas. E a gente tem isso no direito também. Porque a gente tem aula de lógica e argumentação jurídica no direito. Perfeito. Então, eu tive uma outra convidada, a Cristine, que ela falou assim, olha, quando a gente fala de programação, a gente não está falando de escova bits, né? A gente não está falando daquela linguagem binária, 0 e 1. A gente está falando de uma linguagem de alto nível, como você acabou de mencionar aqui. Agora, tem algumas perguntas. Deixa eu ver se eu consigo passar para você. E Sim, uma o João está curiosidade. perguntando o seguinte. Smart contracts, blockchain, etc., estão chegando agora e sendo aplicadas majoritariamente por grandes escritórios e para grandes empresas. Ele pergunta como que a gente pode efetivar essas inovações junto a profissionais de direito que têm menos recursos ou jurisdicionados menos favorecidos. Essa tecnologia, ela vai ser alcançável por profissionais que têm um menor porte, por exemplo, um escritório pequeno, ou pela defensoria pública? Legal, boa provocação. Primeiro, assim, eu enxergo que ela está muito acelerada quando a gente fala do ambiente, especialmente de inovação. Então, startups surgindo, novos modelos de negócio surgindo, empresas que, na verdade, têm ali um investimento, às vezes, bem pequeno, que estão explorando oportunidades em diferentes segmentos. E aí não necessariamente uma startup de um escritório de advocacia, mas explorando uma oportunidade de melhorar uma relação no ambiente digital. Eu sempre brinco que assim, a válvula motriz aqui da situação as pessoas querem ter serviços mais cômodos, gastar menos, ter experiências melhores. Então, como é que eu consigo usar essa tecnologia para isso? Então, o que eu vejo é uma série de modelos de negócio acontecendo no mundo inteiro, usando a tecnologia, e aí eu boto a tecnologia do universo de blockchain, não só contratos inteligentes, não só a ideia da descentralização aqui do poder de blockchain, mas a materialização de ativos no ambiente digital através de tokens, NFTs, então todos os casos de usos correlacionados, os casos de usos correlacionados a novos modelos de negócio em cima de contratos inteligentes. Então, isso está acontecendo no mundo e às vezes em empresas que duas pessoas que fizeram um modelo novo e conseguiram fazer a coisa acontecer ganhando muito dinheiro com isso. Eu vejo também grandes instituições e empresas explorando oportunidades de melhorar modelos de negócio, e principalmente modelos de negócio onde ela se relaciona com terceiros, né? Porque qual é o ponto que é um erro crasso quando a gente fala da tecnologia de blockchain, né? Você imaginar blockchain para usar internamente na empresa, só para a empresa. Isso dificilmente para de pé, porque é uma tecnologia que você quer trabalhar o conceito de confiança, ou seja, desconstruir a forma como a confiança precisa acontecer para aquela determinada relação se mostrar eficiente ou eficaz. Então, faz sentido eu implementar isso só para dentro da minha organização? Eu não confio em mim mesmo, fica meio paradigma, né? Não confiar em mim mesmo seria muito estranho. Eu tenho provavelmente outras tecnologias que poderiam orquestrar essa confiança nos meus funcionários ou nas pessoas que estão ali envolvidas. Quando eu falo, na verdade, no ecossistema mais complexo, então o cliente, vários clientes espalhados, ou um ecossistema que envolva o meu parceiro, que de certa forma pode ser um concorrente, eu começo a criar uma série de oportunidades de fato usar essa tecnologia para orquestrar melhor essa relação sem precisar que eu confie, que eu fique
E eu gosto sempre de fazer esse cuidado, né? Quando você fala desconfiar entre duas empresas, é uma coisa que parece quase um palavrão, né? Você, poxa, a empresa é desonesta. Mas não é isso. Se você está falando de duas grandes corporações, é uma obrigação da corporação ela ter compliance, ela auditar tudo que ela recebe de informação da terceira. Então não é que você vai desconfiar de um banco desconfiando do outro. Olha, que coisa complexa, né? Mas você vai precisar ter tanto processo e onerar tanto as atividades por conta desses processos de checagem, que você acaba, por conta, entre aspas, dessa desconfiança ou a obrigação de checar, você causa criando muita eficiência, você acaba imputando em custo, imputando em morosidade para o teu cliente final, muitas vezes. Então, assim, minha provocação... Tem ROI, né? Tem retorno do investimento, é isso que você está sem dúvida. Tem que ser sempre a válvula motriz aí da escolha das aplicações. O que eu vou ganhar usando essa tecnologia, né? Tecnologia por tecnologia nunca resolve. E aí eu gosto muito da discussão de blockchain no campo jurídico, não só pela aplicação da tecnologia de forma direta, mas pelo olhar dos novos contratos que virão nesse ambiente digital. Seja em blockchain, seja, muito em breve, o Pix vai habilitar uma série de novas regras e automações com dinheiro fiduciário, não precisa falar de criptomoedas. Então você tem aí um universo nesse ambiente digital, eu tenho certeza que as relações vão cada vez mais acontecer nesse ambiente, que vão demandar novos conhecimentos e provocar novos desafios para o profissional de direito. Esses novos desafios, você conhecer essa natureza de tecnologia e as coisas que permeiam esse universo, é que, na verdade, habilita esse profissional a discutir mais esse ambiente do direito digital, que eu acho que vai impactar muito a profissão. Então, mais do que só a tecnologia na sua aplicação, na sua forma original, é quanto ela ajuda você a explorar esse ambiente digital para entender esses desafios que virão, que eu acho que vão ser cada vez mais frequentes aí no ambiente jurídico. Então, um pequeno escritório vai ter que lidar, às vezes, com um cliente também pequeno, que o contrato dele não vai estar mais agora escrito em papel, vai ser num termo de uso num software, que vai automatizar uma cobrança, que vai, de repente, prender um dinheiro num contrato que vai usar o Pix. Então, assim, várias coisas vão acontecer de forma muito acelerada, que vão gerar oportunidade para o profissional do direito, independente do tamanho do escritório. Só fica essa provocação que você não pode usar por usar a tecnologia, ela tem que fazer sentido, ela tem que trazer retorno no investimento que você vai fazer. E a interface vai ser intuitiva, então a gente não está falando de um contrato que vai ser insuscetível de compreensão pelo advogado. Esse ponto é muito bom. Esse ponto é muito bom, só para pegar um gancho. Assim, a gente fala da linguagem de programação para você programar o contrato, né? Mas às vezes a gente esquece que esse contrato é parte de uma solução maior, né? E aí eu que conheço bem do universo da programação, cara, programar outras coisas é muito mais complexo. Vou dar um exemplo. Você vai fazer um contrato inteligente, perfeito, ele vai ter toda a regra e a lógica do teu negócio que gere a relação entre as partes ali envolvidas. Mas, cara, ninguém vai usar o contrato inteligente na forma nativa dele, né? Só o contrato. Talvez você precise de uma camada que vai gerar uma experiência do usuário adequada. Essa camada pode ser um aplicativo mobile, essa camada pode ser um aplicativo web. Programar um aplicativo mobile, programar um aplicativo web é 1 milhão de vezes mais complexo do ponto de vista de o que você precisa conhecer de programação, nuances, performance, do que você precisa conhecer para entender o mundo dos contratos inteligentes. Então, assim, é interessante fazer esse paralelo para mostrar que quando você fala de uma solução completa, tem coisas muito mais complexas do ponto de vista de programação do que a gente está provocando aqui, esse contato do profissional do direito. Então, volto, não estou esperando aqui também que um profissional do direito bote uma solução toda em blockchain sozinho no ar. Não é a expectativa nem dos cursos que a gente dá e nem acho que isso é uma realidade. A realidade é como um profissional do direito consegue trabalhar de forma harmônica e agregar valor num cenário de uma solução como essa. Porque chegar nesse cenário, você entender o que é, olhar para aquilo e achar aquilo uma sopa de letrinha, não entender como é que a equação se constrói, acaba perdendo o valor do profissional nesse ambiente e ele é muito importante. Porque se você não tiver alguém que conhece os impactos regulatórios, os impactos legais, consiga pensar, e aí o profissional de direito ele tem uma capacidade de ver o que pode dar errado que é sensacional. Isso é muito importante. Sensor, a gente nasce com ele. Total, assim. Então, assim, essa lógica, e se acontecer isso? Se acontecer é muito legal que o programador não pensou se acontecer isso. E aí você melhora e deixa um contrato muito mais robusto. Então, obviamente, uma solução, quando você fala de botar em produção um grande negócio, uma solução robusta, você vai ter um time trabalhando, mas um time que não tem ali um profissional de direito que conheça desse universo tecnológico, é um time que vai estar capenga. Então eu orquestro muito que esse é o papel que eu acho que os advogados vão ter muita oportunidade, seja no escritório pequeno, seja no escritório grande, de assessorar projetos que vão usar mais tecnologia, que eu tenho a intuição de que é a realidade cada vez mais crescente aí da nossa sociedade.
Eu tenho a mesma intuição que você. E eu acredito também que tem uma fala do Susskind que ele fala que o profissional ele tem que ser inteiro. O profissional do direito. Ele tem que ter um conhecimento profundo, mas ele tem que ter uma testa como a T que dialoga com várias disciplinas. Então, até as suas iniciativas na PUC-Rio e as demais iniciativas de tecnologia e direito não visam que você seja um desenvolvedor, front-end, back-end, um UX designer. Você pode até escolher aí uma área para conhecer mais. Você não precisa entregar uma solução completa. O que precisa é um time, que eu não digo nem transdisciplinar, antidisciplinar. Né? Porque a gente está criando uma solução holística. Então, todas as soluções elas estão sendo tratadas em conjunto. A gente não precisa dividir em departamento. Só que é preciso que todos os profissionais saibam dialogar para construir essa ferramenta. Então, quando as suas iniciativas na PUC-Rio, em termos de treinamento, elas não são para formar um programador ou para formar um UX designer, mas para que você saiba dialogar sobre todas essas áreas de conhecimento na criação de um produto que é holístico. Perfeito. Assim, acho que a gente está cada vez mais, quando você fala de desenvolver produtos digitais, você está pensando em times ágeis, né? Times ágeis, eles são multidisciplinares por natureza. Você tenta ali dentro desse time ter as competências necessárias para fazer a coisa andar, entregar o produto e, obviamente, entregar um produto de sucesso, né? Eu acredito que assim, a gente precisa de profissionais que consigam dialogar e agregar a sua profundidade de experiência. Então, em momento algum, eu espero que alguém que faça a minha disciplina largue o direito para virar um programador. Pelo amor de Deus, vai ser um desperdício. Se você é um profissional competente no direito, cara, você tem ali um mundo de atuação dentro da sua competência, mas sabendo dialogar com as outras áreas, né? E aí é o mesmo passo que eu vivo. Obviamente, eu tenho uma profundidade muito técnica pela minha formação, mas se eu não consigo dialogar com o profissional do direito, com o profissional de finanças, de seguros, dependendo da solução que a gente vai desenvolvendo, a gente fica muito, muito carente. Você não sai do outro lado. Você fica cada um só trazendo o seu ponto de vista, você não acha a zona comum. E normalmente a solução, o sucesso, ele está em achar o caminho que está colaborando ali pelos dois mundos. Então, eu acredito muito que o profissional do direito, como você colocou, precisa continuar no seu aprofundamento. Então, você é uma pessoa especializada em propriedade intelectual, vou saber tudo do direito nessa vertical. Agora, e a tecnologia? Como ela vai mudar o campo da propriedade intelectual? Não dá para você falar, eu não sou tecnologia, não quero nem saber. Não vai funcionar. Então, blockchain, por exemplo, e contratos inteligentes estão trazendo uma série de casos de uso na área de propriedade intelectual. Então, eu preciso olhar para isso. Se você é um profissional super especializado em regulação do sistema financeiro, cara, não dá para você não olhar para Pix, não dá para você não olhar para Open Bank, não dá para você não olhar para digital currency aí do nosso estado em breve, aí o Brasil entrando nessa discussão de ter uma moeda nacional cripto. Então, cara, você vai ficar alheio a isso e vai continuar se dizendo especializado na linha jurídica, especializado na área financeira. Não tem como. Você vai estar com um gap ali na tua capacidade de atuar, porque o mundo está evoluindo muito rápido, né? E a crueldade nesse processo é que a velocidade está muito acelerada, né? Então a gente precisa estar aprendendo o tempo todo, não adianta achar que dá para parar e sentar num conhecimento adquirido. Talvez a gente aqui do campo da computação veja isso com muito mais velocidade, porque você aprende uma linguagem de programação, no dia seguinte saiu uma nova versão. A linguagem que era de 10 anos atrás predominante não é a de hoje. E o especializado numa linguagem não necessariamente sabe trabalhar com a outra. Então o mundo ele gira muito rápido e por isso que ter profissionais cada vez mais preparados a lidar com esses cenários fora da zona de conforto, ele é muito importante. Então eu sou super a favor da gente trazer disciplinas de computação para provocar o profissional de direito, porque eu acho que, cara, é muito rico. Assim, eu tenho um prazer enorme dar esse tipo de disciplina, porque a discussão ela é muito acalorada, é diferente, né? O perfil do profissional de direito, as disciplinas já são fomentadas ali pelo debate. Então, trazer isso para uma disciplina de computação é muito rico e surgem coisas que eu falei, cara, nunca parei para pensar sobre isso, que legal. E a coisa vai evoluindo nessa troca com visões, informações e características aí bem, bem distintas. E esse é o futuro, né? Times multidisciplinares que vão trabalhar juntos na construção desses produtos. O seu olho brilha quando você fala disso. E o meu também, porque me parece que é a próxima fronteira, e essa fronteira está aqui do nosso lado para a gente atravessar agora, senão daqui a 10 anos não adianta mais, a gente vai estar ultrapassado. Mas tem alguns alunos, e não é o primeiro, tem um aluno que fez uma pergunta aqui, não é o primeiro aluno do direito que me conta isso. E se ele quiser, de fato, saber mais sobre linguagem de programação, que linguagem seria essa, né? Qual seria o direcionamento para ele? Ele até coloca aqui, Carry, Java, Python. Qual é o direcionamento que você daria para esse aluno? Pô,
Olha, essa pergunta é super legal para tentar dar uma desmistificada, né? Você pega ali, ó, fazer consultas. Então, você tem toda uma linha de banco de dados. Você vai trabalhar com dados de uma forma mais estruturada. Então, pô, aprender SQL. SQL eu diria que é a linguagem padrão de consulta, né? O famoso SQL. Então, ela é uma linguagem que, se você vai trabalhar com banco de dados, super interessante. Mas você vai trabalhar com banco de dados? Interrogação. Pô, eu vou trabalhar com ciência de dados, vou usar massas de dados muito mais extensas. Eu vou programar algoritmos mais complexos de machine learning. Python é uma bela linguagem. Poxa, eu vou fazer um sistema web com interface. Posso fazer isso com Java, talvez até não é muito adotado nas startups, mas nas corporações provavelmente vai usar Java ou .NET. Vou usar o próprio Python para interface numa startup, talvez. Vou fazer uma coisa mobile, vou usar Android, vou usar iOS. Então, assim, a tecnologia por tecnologia não serve para nada. O que eu estou tentando esclarecer é que essas tecnologias, elas são elementos para você chegar em algum lugar. Então, qual é o teu desejo? Olha, eu quero virar um programador de aplicação mobile. Cara, essa é uma linha de formação. Eu quero virar um programador de web. Essa é uma linha de formação. Eu quero virar um programador de sistemas corporativos de grandes corporações. Essa é uma linha de especialização. Então, em geral, se você vai para esse campo da programação, você acaba tomando decisões aqui ao longo da tua jornada. Então, quando alguém me puxa um profissional de computação, normalmente ele pergunta, ó, você tem alguém aí especializado em programação em iOS para fazer aplicações mobile para iPhone? Então o cara já estudou, já trabalhou, já desenvolveu, tem habilidade naquilo. Ah, você tem alguém aí para me ajudar? Eu quero um cara de web que conheça dessas tecnologias aqui que a gente usa elas. É outra formação. Então não olhe esse desafio como um desafio da tecnologia. Olhe o desafio do que você quer. Então assim, eu quero, como profissional do direito, entender melhor o universo dos contratos inteligentes. Aí, dentro desse universo, eu posso te recomendar. O que eu sugiro estudar? A linguagem de programação, que eu acho que é a melhor para quem está começando nesse universo, é a Solidity. Solidity é a linguagem de programação, principal linguagem de programação da rede Ethereum, que foi a primeira rede a adotar contratos inteligentes e que tem ali um suporte, um conjunto de materiais online. A gente mesmo tem um curso gratuito, tem cursos, obviamente, também de turmas que acontecem na PUC abertas ao mercado, que são cursos de programação em contratos inteligentes, que vão trabalhar nesta linguagem. Eu acho a melhor linguagem para começar. Mas se o teu objetivo é programar contratos inteligentes, se o teu objetivo é programar dispositivos mobile, aí tem que ver, quero programar para iOS, você vai fazer um curso de programação de dispositivo em iOS. Para um advogado, eu não acho que você vai ganhar muito em aprender a programar uma aplicação mobile, uma aplicação web. Eu acho que você agrega muito pouco valor na tua profundidade, aqui usando de novo a metáfora do T, né? O que eu acho que agrega na tua profundidade? Cara, eu quero ser um advogado especializado em trabalhar com dados, com jurisprudência, com elementos ali probatórios nas minhas argumentações que vão usar dados. Pô, eu recomendaria você fazer curso na linha de ciência de dados, de analytics, buscar talvez Python, buscar R, linguagens que vão te dar ferramentas para isso. Quero trabalhar mais nesse ambiente digital. Eu aconselho você conhecer um pouco mais desse ambiente de blockchain. Não, na verdade eu quero trabalhar mais sobre uma visão holística, eu quero falar de LGPD. Nem vai aprender a programar, vai estudar sobre LGPD. Então tem que entender um pouco onde você quer chegar, porque senão qualquer caminho serve, né? Já diria o clássico ali da Alice, né? Se você não sabe para onde você quer chegar, qualquer caminho serve. Então, todas as linguagens são muito interessantes, a jornada de aprendizado é muito rica. Eu adoro tecnologia, mas eu acho que se a sua jornada é tecnologia por tecnologia, ela normalmente não te agrega como se você tiver um objetivo mais claro. Então, eu quero me especializar no direito digital. Pô, o direito digital me interessa. Então, eu abriria essa caixinha de Pandora e entenderia um pouco melhor esse ambiente da blockchain, esse ambiente de contratos inteligentes e a programação voltada para contratos inteligentes, que é um pouco da provocação desses cursos que a gente oferece na PUC. Mas eu quero ciência de dados. Aí abre a outra caixinha, acho que cada caixinha ela tem um objetivo. Porque é muita coisa para aprender, entendeu? Não adianta aprender por aprender, né? Deixa eu compartilhar aqui uma experiência que talvez os alunos que perguntaram isso se interessem. Eu trabalhava no Centro de Inovação e Tecnologia do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. A gente tinha alguns projetos envolvendo inovação. Um desses projetos era a criação de plataformas de resolução de disputas. Perfeito. Dentre essas plataformas, uma de negociação processual. Eu e um juiz, eu era servidora e pesquisadora do grupo. Nós éramos os únicos formados em direito na ocasião. Todos os demais eram da ciência da computação. Eu comecei a aprofundar esse diálogo com os colegas da ciência da computação e acabei me interessando por X-Design, que é design de interação voltado para a interface. Perfeito. E aí eu entrei nesse campo do X-Design para estudar interfaces que sejam navegáveis, intuitivas, que gerem uma melhor experiência para o usuário. E continuo na minha linha de profundidade, que é o processo civil,
E hoje aplico isso, o design de interação, não só para tecnologia, porque o design é mais amplo do que a tecnologia, mas para produtos que não têm relação com a tecnologia, são outras ferramentas. Então, o professor Nasser, ele está falando sobre a gente não precisa ter formação completa em todas as áreas de formação, mas a gente precisa abrir a caixa de Pandora para conhecer Perfeito. o que tem dentro dela. E aí a gente decide o que nos interessa, qual é o nosso propósito diante da tecnologia e dos nossos projetos de vida. Eu quero fazer mais uma pergunta, porque Super. isso é um ponto que tem gerado muita dúvida, que é a inteligência artificial e ética. E me parece, e eu já pesquisei sobre isso, que smart contract não é um robô, não é uma operação que envolva machine learning. Você tem um código a priori e esse código se executa automaticamente. Então a gente não está falando de um robô, a gente não está falando de vieses algorítmicos que fariam a aplicação do direito na substituição do ser humano. A gente está falando de um código previamente acordado pelas partes que vai se executar. É isso? Perfeito. Não, acho que você pegou num ponto super interessante. Tem uma curiosidade que o próprio quem propôs o termo contrato inteligente fez questão nos papers lá originais, que foi o Nick Szabo, dizer, eu não estou falando nada de inteligência artificial. Afasta essa hipótese. Assim, eu só usei o termo inteligente porque eu achei que era uma forma de representar que essa forma de escrever esses contratos ele é mais inteligente do que a versão antecessora, né? O papel inanimado que tem espaço para interpretações, etc. Então, primeira coisa é afastar isso. Quando a gente fala de um algoritmo de inteligência artificial, e aí olhando do campo mais sofisticado também, né? Porque a inteligência artificial é um mundo de possibilidades, de fato a gente não está ali programando algoritmos para que você tenha um aprendizado ao longo do caminho que vai permitir derivar novas formas de comportamento. Não é esse olhar. O contrato inteligente como a gente tem hoje, aí não vou falar de uma visão de futuro a Deus pertence, mas hoje os contratos inteligentes eles tentam ser o mais objetivos possível, o mais simples possível, para que o que foi acordado ou que prever que seja cumprido possa ser executado sem espaço de interpretação. E aí, quando a gente fala do campo da inteligência artificial hoje, você tem algoritmos hoje que você entendeu por que é o racional daquela decisão foi tomado pela máquina, é um campo de estudo maravilhoso. Então, são campos bem diferentes. Assim, é interessante a gente não misturar esses dois universos, que são muito ricos, dão muito espaço para interpretação. E eu diria que uma da área de pesquisa muito rica, quando a gente fala de algoritmos aí de machine learning, que vão aprender com os dados, que vão aprender à medida que novos dados estão chegando, sem dúvida nenhuma, é entender esse racional de decisão, é fazer a transparência disso, é garantir que não houve nenhum tipo de preconceito ou bias ali, ou viés nesse tipo de aplicação das regras. Então isso é um campo enorme e que hoje não é a realidade dos contratos inteligentes. Porque os contratos inteligentes eles tentam já deixar tudo bem pré-acordado, tudo bem pré-definido, sem espaço para a máquina evoluir essa interpretação ao longo do tempo, que é uma das áreas que é super possível quando a gente fala de machine learning, de aplicações mais profundas de aprendizado de máquina. Né? Então, dois campos bem diferentes, não é bom misturar, às vezes dá muita confusão. Eu gosto aqui, para pegar um último comentário sobre isso, tem uma frase que eu acho que é bem perigosa, quando a gente fala assim, é o contrato que se auto-executa. Eu acho essa frase muito perigosa, ela não está incorreta, mas ela deixa uma interpretação muito perigosa, né? E aí, fazendo uma brincadeira com todos os colegas advogados, colegas meus que eu não sou advogado, que estão aqui assistindo, né? Quem adotou essa ideia de trazer o termo smart contract para dentro do universo de blockchain foi o Vitalik, quando ele propôs a rede Ethereum, e há 2, 3 anos atrás ele falou, cara, eu acho que eu me arrependo dessa ideia de ter usado esse nome, porque isso acaba deixando um monte de interpretação equivocada, né? E aí eu brincando com essa interpretação do auto-executável. Eu devia ter chamado esse negócio de script imutável, uma coisa bem boring, bem chata, para não dar esse campo de interpretação tão errado, né? Porque qual é o perigo, né? Auto-executado, parece que o contrato acorda de manhã e faz as coisas sozinho, decide as coisas, e não é nada disso. O contrato inteligente que a gente tem hoje, ele é passível de uma provocação, ele é provocado em cima daquelas regras que estavam previstas ali, que foram pré-acordadas, e em cima do que foi provocado, ele vai ver qual é a decisão que ele tem que tomar. E aí sim, ele executa de forma automática, uma vez que foi provocado e as condições que estavam ali previstas foram startadas, ele executa um determinado cumprimento do que estava prometido ali. Então, exemplo, eu preciso ter o mediador dando o aval dele sobre determinada disputa para transferir o dinheiro. Vou pegar um exemplo bem manual. Então, o contrato inteligente, mediante a provocação daquele mediador que estava ali identificado, dizendo que ele teria uma decisão, ele vai lá, decide, aí o contrato fala, tem uma decisão,
startou a condição que eu precisava. Agora eu transfiro o dinheiro que eu estava bloqueando para a parte X, que foi indicada aqui pelo mediador. Então, assim, mediador nem foi um termo, né? Eu deveria ter usado árbitro. Né? Então, o árbitro aqui que fez a decisão aqui e implementou. Então, você pode ter um contrato inteligente que seja super passível de intervenção humana, mas que ele vai, a partir das suas provocações e das regras que estão ali pré-acordadas, fazer executar aquilo que se prometeu que seria cumprido se aquela condição fosse ocorrida ou viesse a ocorrer. Então, é interessante tomar muito cuidado, né? E da mesma forma para a resolução de disputas. Porque da mesma forma que eu posso tornar inteligente entre aspas, né? Porque a inteligência é humana e pré-acordada. Mas eu posso tornar inteligente as regras de obrigação, da mesma forma eu posso tornar inteligente as regras de resolução de disputas. A gente pode falar de smart contracts e smart procedures, né? Os processos de resolução, os procedimentos de resolução de disputas. Da mesma forma que eu faço acordos envolvendo obrigações, as partes podem pré-acordar também questões envolvendo regras envolvendo resolução de disputas. Perfeito, então é possível que as resoluções de disputas, surgindo uma dúvida na execução do contrato, porque é impossível predizer tudo, surgindo uma dúvida, o próprio contrato inteligente poderia resolver a disputa. Você até deu um exemplo na nossa conversa anterior envolvendo games. Não, excelente. Assim, primeiro, adoro também o tema ODR. Então, o tema ODR também é um campo maravilhoso. O design de sistemas de resolução de disputa online, todo o uso da tecnologia, como a tecnologia pode ajudar, é um campo de estudo também fantástico. E aí, falando, né, se a gente tem ativos digitais em jogo, e aí o blockchain ele tem todo esse viés de tokenização. Né? Tokenização nada mais é do que uma forma de representar, quantitativa de representar, um item que pode ser, que a gente chama de fungível, né? Então o dinheiro é fungível, né? Uma nota de 10 mais uma nota de 10 é uma nota de 20. Então não faz diferença se tem duas de 10 e uma de 20, o dinheiro é o mesmo. Então são esses tokens que não tem ali uma característica própria de cada token, eles podem ser juntados ali sem problema. E existem os tokens não fungíveis, que eles têm características únicas, né? Ele representa aquele item do jogo especial, que só existe um, ou ele representa aquela obra de arte, que só é aquela unitária, só tem um proprietário, ou edições daquela obra de arte. Então, esses tokens, independente fungíveis ou não, eles são um objeto que tem valor, né? As pessoas valoram isso, trocam por dinheiro, às vezes no mundo fiduciário, né? Por dólar, por real, às vezes por criptomoeda, mas tem valor esse token, né? E se ele tem valor, e se ele pode gerar alguma natureza de disputa, como é que essas disputas se resolvem? Então, um caso que eu acho muito interessante no mundo dos games são esses itens de jogos que têm os valores, às vezes, até expressivos, que você vai ganhando, trocando e colecionando à medida que joga. Então, a monetização do jogo está muito em cima desses itens. E, às vezes, você tem situações de disputa. Então, um exemplo aqui, você pode... Um escudo que o cara deixou ali e o outro pegou. Mas não podia pegar. Mas o outro acha que podia. A regra não é clara, se podia ou não podia pegar. Tem aquela regra, vamos dizer assim, objetiva e tem aquela regra moral do jogo. Então, como é que você interpreta coisas assim? Então, dentro de alguns jogos, já existem mecânicas de resolução de disputa em que você, obviamente, cumpre algumas coisas automatizadas. Verificou aquele escudo, era da posse da pessoa há menos do que X minutos? Se não era, não tem nem o que discutir. Acabou o escudo do outro. Não, tem que discutir, ele era. Então, tem coisas objetivas que o contrato inteligente, ele, vamos dizer assim, faz sem precisar ter o espaço de interpretação, mas pode chegar numa situação extremamente interpretativa em que o código não é suficiente para resolver. E aí você abre um processo de efetivamente ali, quase de arbitragem, onde jogadores ali vão ser sorteados para manifestar a sua opinião, e aí a opinião desse júri vai definir o que acontece com aquele item digital. Então toda uma sistemática automatizada de resolução de disputa, num primeiro nível super automatizada pelo contrato inteligente, num segundo nível que vai recorrer a pessoas humanas que vão votar para aquela decisão ser efetivada. Muito parecido com o que a gente tem em outros contextos não digitais, né? Mas é muito interessante. Para nós, no processo, essa cláusula de resolução de disputa é um negócio jurídico-processual. Sim, e perfeito. Essa cláusula de negócio jurídico-processual dentro de um smart contract, ele cria um procedimento igualmente inteligente de forma a afastar a jurisdição, a heterocomposição, porque o problema se resolve intrinsecamente no âmbito do contrato, não havendo a necessidade da intermediação de um terceiro, nem mesmo de um árbitro. Agora, mantida a disputa depois de uma tentativa de resolução operacional, aí sim a gente teria que trazer a jurisdição, que poderia ser uma heterocomposição via arbitragem ou mesmo jurisdicional. Então, eu quero saber depois eu vou conversar com vocês, eu quero a fonte desse game que tem resolução de disputas. Perfeito. Porque depois eu quero escrever um artigo sobre isso e colocar essa fonte.
Muito legal. E só para a gente concluir aqui, quais são os benefícios a longo prazo? Né? Hoje a gente está falando, hoje é buzzword, né? É moda falar, mas como é que você visualiza isso daqui a 5 anos? Tá, vamos lá. O grau Primeiro, de inserção na nossa perfeito, perfeito. prática. Sim. Primeiro, eu gosto de separar bem a ideia do contrato inteligente no sentido de ideia do blockchain. Eu acho que a ideia do contrato inteligente ela tem um futuro muito próximo em algumas questões. Então, exemplo, o Pix vai permitir vários novos modelos de negócio envolvendo um ativo que é o real, que não tem desconforto nenhum de volatilidade, de dificuldade de lidar de comprar, qualquer coisa que permeie as criptomoedas, e que vai permitir já você fazer uma série de negócios. Por exemplo, você vai poder fazer um escrow, a pessoa transferiu o dinheiro, fica retido ali até que determinada condição aconteça. Então, acho que o mundo do Pix, nesses próximos 5 anos, ele vai trazer várias coisas que nem vão levar o nome do contrato inteligente, mas que vai forçar o profissional de direito a pensar novas realidades, novas maneiras de operar. Então, trazendo aqui para esse mundo, sem precisar usar o nome, né? Eu gosto da brincadeira. Como é que chama não importa tanto, importa o que ele vai trazer de benefício. Então, acho que muita coisa vai acontecer do ponto de vista de regras que vão aproximar o âmbito que estava ali só escrito no contrato, ali no papel, ou no PDF, ou até nos termos e condições de um site, que eles vão começar a virar regras que vão influenciar no dia a dia da operação daqueles negócios. Eu acho que isso é uma realidade de 5 anos. Acho também que é uma realidade de 5 anos vários modelos de negócio novos. Então, principalmente quando a gente fala de startups, a gente vai ter modelos que vão super sustentar e vão acontecer e vão bombar, como já tem alguns bombando. E acredito eu, sinceramente, que mais no universo de 5 a 10 anos, essa realidade ela vai estar muito sólida. Eu acho que vai ser quase um termo comum, como inteligência artificial está começando a virar um assunto propagado, toda empresa usa a inteligência artificial para alguma coisa, etc, etc, e vai começar a acontecer nos próximos 5 anos, nesse nível de intensidade. Eu acho que no horizonte de 10 anos, essas tecnologias vão estar presentes em quase todos os modelos de negócio de alguma forma. Minha crença não necessariamente com os mesmos nomes, nas mesmas formas, mas a disrupção que está sendo provocada por essas tecnologias, eu acho que ela é inevitável e vai mudar muito a forma de pensar aí das corporações e das empresas. A gente vai precisar de se despedir agora, Claro. porque o nosso tempo já está se esgotando, o Instagram manda a gente embora. Mas eu só queria que você finalizasse a sua fala mandando uma mensagem, principalmente para os alunos, para os profissionais do direito que estão acompanhando a gente, de como integrar isso na prática deles. Perfeito. Assim, de forma muito pragmática, né? Acho que o profissional do direito hoje, em formação, não pode ficar alheio ao ambiente digital. Então, trazer esse conhecimento, explorar o que está acontecendo, porque a realidade que vocês vão encontrar no mercado de trabalho cada vez mais vai envolver soluções, interações com o consumidor, interações entre empresas no ambiente digital. Então, não fiquem alheio a esse universo. Se você já está ali interessado na prática, interessado nesses temas, procure esses conhecimentos. Seja material que está disponível online gratuito, seja eventos e transmissões de webinar, busque lives como essa, assim, busque esse conhecimento, estude, porque eu acho que isso pode gerar novas oportunidades para vários profissionais. Eu creio que isso vai impactar diferentes especializações do direito e acho que vai ser uma jornada bem divertida. Então, super convite para que vocês pensem sobre isso, reflitam, pesquisem, porque eu acho que vai enriquecer aí a formação de vocês e a atuação de vocês. Bom, eu quero Obrigado pelo agradecer a convite. presença de todos, agradecer e a honra de ter o Rafael aqui conversando com a gente. Quero agradecer também ao professor Vitor Massante, que é presidente da Comissão de Processo Civil aqui da OAB do Espírito Santo, professor Fred Basca, professor de Processo Civil aqui da FDV, da Faculdade de Direito de Vitória. Agradecer a presença de todos os alunos. O papo foi muito rico, dá vontade de continuar conversando com o Rafael para ele trazer mais bagagem da prática dele. Obrigada, Rafael, e obrigada a todos que nos ouviram. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal, que agradeço. Até breve.